Recentemente, as manchetes foram tomadas pela notícia de que o STF validou por unanimidade as restrições à compra de terras por empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro. A grande mídia cobriu esse fato olhando quase que exclusivamente para o agronegócio. No entanto, quem atua no mercado mineral sabe que o verdadeiro impacto regulatório e operacional dessa decisão pode ser sentido de forma ainda mais complexa dentro do nosso setor. Afinal, para minerar, as empresas precisam do acesso à superfície. E o que acontece quando uma mineradora constituída no Brasil, mas controlada por um fundo ou uma corporação internacional, precisa adquirir terras para viabilizar sua operação, sua planta de beneficiamento ou a sua barragem? Nesse vídeo, vamos fazer uma análise abrangente dessa decisão, compreender o impacto direto na mineração brasileira, discutir as novas perspectivas para o setor e, principalmente, como o mercado e os departamentos jurídicos devem se posicionar estrategicamente a partir de agora. Olá, sou o André, advogado especialista em Direito da Mineração, e hoje nós vamos analisar um dos julgamentos mais importantes e impactantes do Supremo Tribunal Federal para o futuro dos investimentos minerais no Brasil. Para contextualizar, o plenário do STF concluiu o julgamento conjunto da ADPF 342 e da ACO 2463. O cerne da discussão era a validade do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Federal 5709 de 71. Essa lei antiga estabelece que as empresas brasileiras, cuja maioria do capital social pertence a pessoas estrangeiras, sejam físicas ou jurídicas, estejam sujeitas ao mesmo regime de restrições e impostos aos estrangeiros não residentes para aquisição ou arrendamento de imóveis rurais. Muitos setores defendiam que a Constituição de 1988, especialmente após a Emenda Constitucional número 6 de 1995, havia revogado essa distinção, unificando o conceito de empresa brasileira independentemente da origem de seu capital. No entanto, o STF firmou o entendimento de que a restrição é constitucional e plenamente válida. Os ministros, seguindo os votos do relator originário Marco Aurélio e do ministro Alexandre de Moraes, apontaram que a regulação do território é uma matéria de soberania nacional e segurança estratégica. O ministro Flávio Dino bem lembrou que o Brasil não está proibindo o investimento, mas sim condicionando a aquisição da propriedade da terra a um rito administrativo mais rigoroso junto ao INCRA e, em alguns casos, ao próprio Congresso Nacional. Dito isso, o cenário de divergência que existia em alguns estados, onde corregedorias locais permitiam o registro destas terras sem restrições, acabou. A regra agora é uniforme para todo o território nacional. Compreendida a notícia, precisamos entrar na nossa área. Como isso impacta a mineração brasileira? Aqui, nós precisamos resgatar um conceito fundamental do direito minerário brasileiro: a separação jurídica entre a propriedade do imóvel, a superfície, e a propriedade mineral, são os recursos minerais. A Constituição é clara ao determinar que os recursos minerais pertencem à União. O artigo 176 da Constituição Federal de 88 permite expressamente que empresas constituídas sob as leis brasileiras, mesmo que tenham 100% de capital estrangeiro, recebam concessões de lavra para explorar esses minérios. Ou seja, juridicamente, o investidor internacional pode deter o direito minerário desde que preencha determinadas condições. O problema é que essa decisão do STF consolida não está no minério, mas sim na superfície. A mineração é regida pelo princípio da rigidez locacional. O empreendimento só pode acontecer onde a jazida está, não há escolha logística. E para extrair esse minério, implantar as cavas, construir pilhas de estéreo, bacias de rejeito, acessos e plantas de processo, a mineradora precisa de direito de uso ou da propriedade da superfície. Até então, muitas mineradoras de capital estrangeiro estruturavam a aquisição das terras necessárias para os seus projetos através de subsidiárias brasileiras. Com a decisão unânime do STF, esse caminho direto de compra do imóvel rural passa a encontrar barreiras severas se a mineradora for controlada por capital que seja estrangeiro. A empresa terá de se submeter aos limites de área por município e aos complexos processos de autorização do INCRA, o que pode estender o cronograma de implantação de um projeto mineral
por meses ou até anos, um projeto que muitas vezes já é moroso. Diante desse cenário, abrem-se novas perspectivas e, consequentemente, novos desafios regulatórios para o mercado mineral. A primeira perspectiva é o aumento do custo de transação e do tempo de desenvolvimento dos projetos em greenfields. O investidor internacional precisará colocar na sua matriz de risco que a aquisição da terra onde se localiza o alvo geológico não será um ato simples de compra e venda cartorária. Outro ponto importante diz respeito ao financiamento de projetos, o famoso Project Finance. Muitas garantias dadas a bancos internacionais envolvem hipotecas ou a alienação fiduciária dos imóveis rurais onde o projeto está instalado. Se o banco estrangeiro não puder retomar e consolidar a propriedade daquela terra em caso de inadimplência por força da Lei de 1971, os modelos de garantia precisarão ser profundamente revistos pelas instituições financeiras. Por outro lado, essa decisão pode impulsionar uma maturidade maior na utilização de institutos jurídicos específicos da mineração que evitam a necessidade de compra da propriedade da terra. A busca por alternativas contratuais justas com proprietários de imóveis, acordo para o acesso a estes imóveis a partir de institutos de direito real que não transfiram o domínio do imóvel rural, passará a ser a regra e não a exceção. Então, como o mercado mineral deve se posicionar estrategicamente em relação a isso? Sugiro 3 caminhos fundamentais. O primeiro deles é o mapeamento prévio e o compliance de controle. As empresas mineradoras precisam realizar uma auditoria rigorosa na sua estrutura societária de topo, holding, para entender se, sob a ótica do critério de controle validado pelo STF, elas se enquadram ou não nas restrições da Lei 5.709. Esse diagnóstico deve ser feito antes do início das negociações relacionadas ao acesso ao imóvel. O segundo caminho é o fortalecimento e a utilização estratégica da servidão mineral, que é um instituto de direito público outorgado em favor do titular do direito minerário. Esse instituto garante o uso da superfície mediante o pagamento de indenização e rendas justas ao proprietário da terra, sem a necessidade de transferir a propriedade do imóvel para a mineradora. Como a servidão não altera o domínio do imóvel, ela se torna uma das ferramentas mais seguras para viabilizar projetos controlados por estrangeiros, blindando a operação contra as restrições de aquisição das terras. O terceiro ponto é a modelagem de contratos de direito de superfície de longo prazo ou contratos de arrendamento que sejam estruturados respeitando estritamente os limites, prazos e condições que a legislação permite, evitando simulações que possam ser questionadas judicialmente no futuro. O mercado precisa entender que o planejamento fundiário deve caminhar para e passo com o planejamento geológico e regulatório da ANM. Eu espero que essa análise especializada tenha trazido clareza para os seus negócios e projetos. Se esse conteúdo foi relevante para você ou para a sua empresa, compartilhe com a sua equipe jurídica e de desenvolvimento de negócios. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas análises do direito da mineração. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.